Eles decolavam, já sabendo que iam falhar. Não porque fossem pilotos ruins, não porque os aviões fossem fracos, mas porque havia algo no céu que simplesmente não podia ser alcançado. E essa certeza silenciosa foi se espalhando muito antes de qualquer comunicado oficial, muito antes de qualquer explicação técnica. Durante a Guerra Fria, o mundo acreditava que existia equilíbrio. Duas potências armadas até os dentes, cada uma confiando que conhecia os limites da outra, cada uma repetindo a mesma promessa. Qualquer passo além da linha significaria destruição mútua. Esse era o mito que sustentava a paz. Mas mitos só funcionam enquanto ninguém os testa de verdade. E houve algo que testou, algo que não disparou um único míssil, não lançou bombas, não destruiu cidades, mas atravessou o céu como se ele não tivesse dono. E quando isso começou a acontecer, o medo não veio de uma explosão, veio da constatação, do silêncio. Nos primeiros registros, operadores soviéticos acharam que seus radares estavam falhando. Era o caminho mais confortável. Um ponto estranho surgia, rápido demais, alto demais, limpo demais. Não seguia padrões conhecidos, não correspondia a nenhuma aeronave registrada, não tinha assinatura clara. O protocolo mandava checar sistemas, recalibrar equipamentos, descartar erro humano. Foi exatamente isso que fizeram, só que o ponto voltou. E voltou de novo, sempre nos mesmos corredores aéreos, sempre sobre regiões estratégicas, sempre em altitudes que nenhum avião soviético conseguia alcançar, sempre rápido demais para ser interceptado. E quando algo impossível se repete, ele deixa de ser erro e vira problema. No começo, houve descrença. Alguns oficiais riram, outros disseram que era exagero de operadores nervosos. Mas, quando pilotos começaram a ser enviados e voltavam com o mesmo relato, frustração, impotência, incapacidade total de aproximação, o riso acabou. Não havia combate, não havia perseguição real. Havia apenas a sensação constante de estar tentando alcançar algo que não precisava fugir. E isso muda tudo, porque o medo tradicional vem da ameaça direta. Esse vinha da perda de controle. Os caças soviéticos subiam até o limite, motores no máximo, estrutura vibrando, o céu escurecendo, o corpo sentindo a pressão. E lá em cima, acima de tudo isso, o alvo continuava, não desacelerava, não mudava a rota, não reagia. Era como se não estivesse nem ciente da tentativa de interceptação, como se aquilo fosse irrelevante. E para um piloto treinado para defender o espaço aéreo do próprio país, não existe humilhação maior do que perceber que você não é sequer considerado um obstáculo. Relatórios começaram a se acumular, velocidades incompatíveis com a engenharia conhecida, altitudes fora de qualquer envelope operacional soviético, trajetórias previsíveis demais para serem aleatórias, e sempre o mesmo resultado, nenhuma resposta possível. Aos poucos, a pergunta deixou de ser "o que é isso?" e passou a ser outra, muito mais incômoda. Por que eles estão fazendo isso? Porque aquilo claramente não era acidente, não era teste perdido, era rotina. E rotina, em contexto militar, é linguagem. Dentro da hierarquia, o clima mudou. O problema já não era apenas técnico, era psicológico, era político. Admitir a existência daquele avião significava admitir que o território soviético não era inviolável, significava admitir que o inimigo via instalações estratégicas sem ser impedido, significava admitir que décadas de propaganda sobre supremacia defensiva tinham uma falha grave bem acima de suas cabeças. E governos não lidam bem com falhas que não podem corrigir. A reação foi o silêncio. Arquivos começaram a ser classificados com mais rigor.
Relatórios passaram a usar linguagem vaga, quase burocrática demais, para gerar perguntas. Missões de interceptação desapareceram dos registros públicos. Não houve anúncio, não houve explicação, porque explicar significaria confirmar algo que não podia ser resolvido. E quando algo não pode ser resolvido, a estratégia muda, não se enfrenta, se esconde. Enquanto isso, o avião continuava, entrava, cruzava, saía, sempre ileso, sempre acima, sempre fora do alcance. Não havia tentativa de disfarçar, não havia preocupação em evitar detecção. Ele não precisava, porque o objetivo não era se esconder, era mostrar que podia entrar quando quisesse, mostrar que podia ver tudo, mostrar que não havia resposta possível. E quando você entende isso, percebe que não era apenas espionagem, era intimidação silenciosa. Esse é o ponto que muita gente ignora ao tratar esse avião como apenas um feito tecnológico. Ele não era só rápido, ele era simbólico. Cada voo era uma mensagem não dita, repetida inúmeras vezes. Sabemos onde você está, sabemos o que você faz, e você não pode nos impedir. Isso não é espionagem comum. Isso é guerra psicológica em estado puro. Com o tempo, o efeito começou a corroer a confiança interna. Pilotos sabiam que, se algo aparecesse nos radares, não havia nada que pudessem fazer. Operadores sabiam que reportar ou não reportar dava no mesmo. Oficiais sabiam que qualquer resposta seria inútil. E quando um sistema inteiro passa a operar sabendo que não tem controle, ele se torna frágil, não por fora, mas por dentro. O mais perturbador é que o avião nunca atacou, nunca disparou, nunca causou destruição direta, porque não precisava. O simples fato de existir já era suficiente. Ele transformou o céu em território disputado sem guerra declarada. Ele quebrou a ilusão de igualdade. Ele mostrou que havia níveis de poder que não apareciam nos discursos públicos. Quando, anos depois, começaram a surgir rumores de que aquele avião seria aposentado, muitos imaginaram que isso traria alívio. Mas alívio nunca veio, porque a aposentadoria não respondia à pergunta central. Pelo contrário, ela levantava uma ainda mais inquietante. Se isso foi retirado de operação, o que entrou no lugar? Nenhuma potência abandona uma ferramenta perfeita sem substituí-la por algo ainda melhor. E aquilo que é melhor, raramente é anunciado. O silêncio que veio depois foi diferente. Antes, havia um ponto no radar. Agora, havia ausência. E ausência, nesse contexto, não significa segurança. Significa que algo ainda mais difícil de detectar pode estar operando. Porque o progresso não anda para trás. Ele apenas aprende a não ser visto. O verdadeiro legado daquele avião não está nos números, nem nos recordes, nem nos materiais usados. Está no impacto psicológico que causou. Ele ensinou uma lição brutal. O poder real não precisa ser violento para ser absoluto. Basta ser inalcançável. Basta observar sem ser visto. Basta existir acima de qualquer resposta possível. Até hoje, quando ex-militares falam sobre esse período, há pausas longas, há frases interrompidas, há cuidado excessivo na escolha das palavras, porque falar sobre isso não é apenas falar de tecnologia, é relembrar o momento em que perceberam que não estavam no topo, que havia algo acima, algo que entrava, observava e saía, sem pedir permissão, sem sofrer consequências. E talvez seja exatamente por isso que essa história nunca é contada por inteiro, porque ela não fala apenas de um avião. Ela fala do momento exato em que uma superpotência percebeu que o controle era uma ilusão, que o céu não era seguro, que havia olhos onde não se podia alcançar,
E quando você entende isso, percebe que o verdadeiro terror da Guerra Fria não estava nos mísseis apontados, mas no silêncio que cruzava o céu, repetidas vezes, sem nunca ser tocado. Durante todo esse tempo, aquele avião teve muitos nomes internos, códigos técnicos, designações militares que pouco importam, porque nenhum deles traduz o efeito real que ele causava. Só muito depois, quando parte da história começou a emergir, o mundo passou a conhecer o nome que resumiria tudo aquilo em 2 palavras: SR-71 Blackbird.